Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 18 da prova do IME de 2022, primeira fase. Uma fonte sonora A, que emite um som de frequência constante, e um observador B estão próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais no plano XY mostradas abaixo. Ele deu aí o x de A, y de A, x de B e y de B. São as posições. Considerando que a fonte sonora emita um som de frequência constante, a frequência percebida pelo observador dentre as opções é desprovida de efeito Doppler quando o instante t for. Então, lembrando que V igual a ds dt, a fonte vai ter uma velocidade derivada do cosseno é menos seno de t, mais derivada de log é 1 sobre 1 mais t. Eu estou supondo que esse log, né, é o log neperiano. O VAY, bom, é um MRU, né? Equação do primeiro grau, então a velocidade é o 2. O V de B no eixo x, derivada de 1 sobre 1 mais t. Desculpa, derivada de log de 1 mais t é 1 sobre 1 mais t. Derivada do seno, cosseno. VBY, 2t menos 1 é 2. Então agora nós vamos fazer duas contas. A primeira delas é a velocidade relativa, que nada mais é do que a diferença entre as velocidades. E a outra é a posição relativa, que nada mais é do que a diferença entre as posições. E nós vamos fazer isso para poder descobrir o que a gente acabou de falar, né? Quando que a velocidade é paralela, quando que a velocidade é perpendicular. Começar com a velocidade relativa, é só subtrair, né, os dois eixos, então vai ficar Vxa menos Vxb. Aí repare que esse cara aqui corta e aqui o sinal troca. E o outro, né, o Vya menos Vyb, que são iguais, então vai dar zero. Para a posição, mesma coisa, né? Faz xa menos xb, aí o log corta. E depois faz ya menos yb. E agora com isso, quais são as condições para que a velocidade seja paralela? Então o primeiro caso é em que a velocidade relativa é igual a zero. Mas não apenas isso é suficiente para dizer que não há efeito Doppler. Porque além da velocidade relativa ser zero, eles têm que estar andando na mesma direção. Porque se houver algum ângulo entre o movimento e a propagação, vai haver efeito Doppler, vai ter uma aproximação ou afastamento. Então, o que muita gente errou nessa questão foi fazer só a velocidade relativa igual a zero. Isso não é suficiente, tá? É necessário, mas não é suficiente. Então, para a velocidade relativa ser zero, é só você igualar, né, o vetor que a gente achou igual a zero, o eixo y já é zero, então só igualar o eixo x a zero, seno igual a cosseno, e aí é o π sobre 4. Mais κ, né, para pensar aí nas voltas, nos arcos côngruos. Só que para a velocidade relativa ser paralela à propagação, significa que esses vetores eles são múltiplos um do outro. O n é um número qualquer, tá? Não precisa ser inteiro, não. E aí, para que isso aconteça, né, a velocidade relativa é igual a n vezes a posição. Só que isso é impossível, né? Por que isso é impossível? Porque olha para o eixo y, 0 vezes n não tem como dar 4. Ou seja, isso nunca vai acontecer. E aí nós vamos, de fato, ver o próximo caso. O segundo caso é quando a velocidade relativa é perpendicular à direção de propagação. Propagação de quem? Da onda, é claro. E aí para isso, pessoal, por isso que a gente calculou o R, né? Porque aí você pode usar o produto escalar. Como a gente já escreveu na forma vetorial, o produto escalar igual a zero, né, garante que esses dois vetores são perpendiculares. E aí como é que você faz o produto escalar, né? Se você tem a notação que a gente fez, é só fazer o produto dos x's vezes o produto dos y's. E aí o produto dos x's vai ficar cosseno mais seno vezes cosseno menos seno, ou seja, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E o produto dos y vai dar 0 vezes 4, que é 0. Ou seja, cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado. Cuidado para você não sair cortando o quadrado, tá? Se dois números ao quadrado são iguais, os seus módulos são iguais, né? Que um pode ser positivo, outro negativo, quando eleva ao quadrado vai dar tudo certo. E aí o primeiro caso nós já fizemos, né? Que é o seno igual a cosseno, então vai dar os π sobre 4, não precisa escrever esse cara de novo. A outra solução é quando eles tiverem sinais opostos. E aí quando eles têm sinais opostos, é o 3π sobre 4.
mais Κ, né? Onde K é um número inteiro, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E aí, isso aqui você tem nas respostas, que é o π sobre 4, né? Ele só quer a primeira solução, e aí a resposta você encontra na letra D. Parabéns, engenheiros militares, cavalheiros.